Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emma Collins, 28 anos, caminhava lentamente pela sala de estar de seu luxuoso apartamento, com um sorriso tímido no rosto. Ela imaginava que aquela noite seria tranquila com seu marido Michael, um advogado bem-sucedido e elegante, a quem ela amava profundamente. Ou pelo menos pensava que amava. Mas assim que entrou, sentiu a atmosfera mudar. Michael estava lá, de pé ao lado do sofá com uma taça de vinho na mão, e ao lado dele estava Lily Harper, uma jovem de sorriso encantador e olhos brilhantes. A visão daquela cena fez Emma tremer. Emma, olha só você. Seu estilo é sempre tão ridículo. Michael disse com a voz fria. Emma sentiu o coração apertar. As palavras ecoaram pela sala como chicotadas. Suas bochechas coraram, não de calor, mas de profunda humilhação. Lily começou a rir ironicamente, e Michael continuou. Sério, você realmente acha que alguém como você pode se comparar a mim? Emma sentiu as pernas fraquejarem. Seu mundo inteiro desabou em um instante. O lar onde ela pensava que encontraria amor e segurança havia se transformado em um teatro de vergonha. As lembranças felizes, as promessas sussurradas e os sorrisos compartilhados, tudo parecia irreal agora. Sem pensar, sem dizer uma palavra, Emma girou nos calcanhares. Seus saltos estalavam no chão de madeira, marcando cada passo com uma mistura de raiva e tristeza. Ela não olhou para trás, deixando Michael e Lily paralisados em choque e confusão. Michael, com os olhos arregalados, tentou alcançá-la. Emma, espere. Mas ela já tinha ido embora, desaparecendo na fria noite de Nova York, com suas lágrimas queimando seu rosto e seu orgulho ferido pedindo para que ela nunca mais voltasse. Naquela noite escura, Emma ainda não sabia que essa humilhação seria o início de seu renascimento, um passo necessário para recuperar sua força, dignidade e independência. A noite envolveu Nova York em seu manto escuro e silencioso. As luzes dos prédios brilhavam como estrelas frias no céu urbano, mas para Emma Collins, nada parecia mais brilhante. Cada passo que dava na calçada molhada ecoava sua dor e raiva. Suas mãos tremiam levemente não só de frio, mas também do peso da humilhação que acabará de sofrer. As palavras de Michael, cruéis e mordazes, giravam em sua cabeça, ridículos sem sentido. Ela revivia a cena repetidamente, cada verso aprofundando a queimação em seu peito. Ela caminhava sem rumo, deixando as memórias guiarem seus passos. Cada rua a lembrava de momentos passados com Michael, as risadas no parque, as noites tranquilas discutindo seus sonhos, as promessas de um futuro juntos. Tudo agora parecia uma mentira. Uma peça em que ela desempenhara o papel de esposa amorosa enquanto Michael olhava para outro lugar. Depois de vários quilômetros, suas pernas cansadas a levaram a um pequeno café aberto 24 horas. O letreiro de neon piscava suavemente. Café Luna. Ela entrou, buscando refúgio no cheiro de café quente e madeira polida. Sentando-se em um canto discreto, observou os poucos clientes, todos absortos em suas próprias vidas, alheios à sua angústia. Enquanto segurava a xícara, sua amiga de infância, Sarah Johnson, apareceu. Sarah sempre fora um pilar de apoio para Emma, aquela que conhecia seus pontos fortes e fracos sem julgamentos. Emma, disse ela suavemente, sentando-se à sua frente. Eu sei que você está passando por algo terrível, mas precisa descansar e pensar. Não deixe que Michael a defina. Emma assentiu, as lágrimas brotando novamente, mas desta vez misturadas a uma centelha de determinação. Ela percebeu que sua vida não podia mais depender de um homem que a subjugava tão brutalmente. Naquela noite, quando a chuva começou a cair suavemente nas janelas da cidade, Emma sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma pequena chama reacender dentro dela, a da sua força interior. Ela sabia que o caminho seria longo, mas estava pronta para segui-lo. Os dias que se seguiram foram sombrios e libertadores para Emma. Depois de fugir, ela encontrou refúgio com sua amiga de infância, Sarah Johnson, que morava em um apartamento iluminado no coração de Manhattan. As paredes estavam forradas de livros e recordações da infância, proporcionando a Emma um refúgio seguro, longe de olhares indiscretos e julgamentos. Desde a primeira manhã, Emma sentiu uma estranha mistura de raiva e alívio. Ela não estava mais sob o jugo de Michael, não estava mais sujeita às suas críticas e humilhações. Cada respiração a lembrava de que finalmente podia pensar por si mesma. Sarah a acompanhava a todos os lugares, aos parques onde brincavam quando crianças, aos cafés que frequentavam na adolescência e principalmente, às galerias de arte onde Emma outrora dera asas à sua criatividade. Pintura, escrita, fotografia.
Tudo o que ela havia abandonado para satisfazer as expectativas de Michael estava lentamente retornando à sua vida. Certa tarde, sentada diante de uma tela em branco no ateliê de Sarah, Emma sentiu uma emoção que não sentia há anos: liberdade. Ela mergulhou o pincel na tinta vermelha, deixando as cores expressarem sua raiva, sua tristeza e sua força recém-descoberta. Cada pincelada parecia apagar um pouco mais das humilhações do passado. Você se lembra, Emma, disse Sarah, observando a amiga trabalhar, você sempre teve esse dom de capturar emoções em suas pinturas. Não deixe ninguém roubar isso de você, nunca. Emma deu um sorriso fraco, mas uma nova determinação brilhou em seus olhos. Ela entendeu que seu verdadeiro renascimento não dependeria das desculpas de Michael, nem do seu reconhecimento, mas de sua capacidade de se reconstruir e redefinir sua vida de acordo com suas próprias regras. As noites às vezes eram mais difíceis. Sozinha no quarto de hóspedes transformado em santuário, Emma pensava em Michael, em sua arrogância e em seu desprezo. Mas em vez de chorar, ela transformou essa dor em energia. Energia para se reerguer, para se reinventar, para se tornar a mulher que sempre fora, no fundo, mas que Michael nunca quisera ver. Aos poucos, Emma começou a planejar sua nova vida. Projetos que havia deixado de lado ressurgiram. Retomar as aulas de design, organizar uma pequena exposição de suas pinturas, reconectar-se com contatos profissionais que havia negligenciado. Cada ideia, cada projeto, cada decisão era um passo em direção à sua recém-descoberta liberdade. E pela primeira vez em muito tempo, Emma sentiu uma onda de excitação. O futuro não era mais uma prisão, mas um campo aberto, cheio de possibilidades que só ela poderia decidir explorar. Poucas semanas após a partida dele, Emma começou a recuperar o equilíbrio. Suas pinturas agora ocupavam seus dias e sua mente. Mas um dia, enquanto passeava por uma livraria local, um pequeno detalhe chamou sua atenção. Na capa de uma revista local, havia um artigo sobre Lily Harper, amante de Michael. Emma se aproximou curiosa, apesar de tudo. As palavras lhe saltaram aos olhos: golpes da moda, manipulação financeira, rede de fraudes exposta. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Emma. Aquela jovem que ela inicialmente invejara e desprezara, não era a parceira perfeita que imaginara. Pelo contrário, Lily era uma ilusão de glamour frágil e manipuladora, assim como Michael fora cegado por seu charme. Emma sentou-se em uma cadeira na livraria e leu o artigo inteiro. Cada linha parecia lhe devolver um pouco de poder, uma pequena vingança silenciosa que ela nem havia planejado. Ela percebeu que sua dor e humilhação tinham outro significado. Elas a haviam impulsionado a abrir os olhos para a verdade. Essa descoberta não só a fez sorrir, como também a motivou. Michael, acreditando que poderia machucá-la e controlá-la, nunca havia imaginado que Emma emergeria mais forte e consciente. Ela começou a considerar a possibilidade não apenas de se reconstruir, mas de retomar estrategicamente o controle de sua vida. Naquela noite na casa de Sarah, Emma compartilhou sua descoberta. Você percebe, Sarah, disse ela colocando a revista na mesa. Lily não é quem Michael pensa que ela é, e eu não preciso mais da validação dela. Sarah assentiu com um sorriso cúmplice. Exatamente. E lembre-se, Emma, às vezes a melhor vingança é viver bem sem eles. Emma sentiu seu coração se encher de uma nova energia. A humilhação que sofrerá não era mais um fardo, mas um catalisador. Ela encontrara força na verdade e na compreensão de que Michael e Lily não tinham mais poder sobre ela. Pela primeira vez em muito tempo, Emma dormiu aquela noite sem pesadelos, com uma sensação de paz e uma centelha de estratégia nascente. Ela iria retomar o controle de sua vida, e mostrar que não era a mulher fraca que eles achavam que poderiam humilhar. À medida que Emma gradualmente recuperava o controle de sua vida, Michael Collins vivia um pesadelo que jamais imaginara. Após a partida abrupta de Emma, ele tentou ignorá-la, pensando que ela voltaria como sempre. Mas os dias passaram, e ela não voltou. Todos os cômodos da casa pareciam vazios sem ele. As risadas, as conversas, até mesmo as pequenas discussões cotidianas estavam ausentes. Mas não era apenas o vazio que o perturbava, era a culpa. Michael estava começando a entender, tarde demais, a extensão de sua crueldade. Ele ligou para amigos, colegas, contatos profissionais e até mesmo para redes sociais privadas para tentar localizar Emma. Seus telefonemas muitas vezes não eram atendidos, e cada falha aumentava sua ansiedade. Suas noites agora eram preenchidas com pensamentos obsessivos. Onde ela está? O que ela está fazendo? E se eu a tiver perdido para sempre? Michael percebeu que nunca havia realmente apreciado o valor de Emma. Ele a havia subestimado ou a humilhado na frente de outra mulher, e agora,
Se via impotente diante da magnitude do seu próprio erro. Certa noite, depois de horas procurando pistas, ele desabou na poltrona da sala. Suas mãos tremiam, seus olhos estavam vermelhos e cansados. O pânico o consumia. Pela primeira vez, ele entendeu que o amor não podia ser imposto e que a confiança que ele havia destruído não poderia ser restaurada com uma simples palavra ou gesto. Ele sussurrou para si mesmo: Emma, eu não sabia, eu não pensei nisso, mas nenhuma palavra poderia desfazer o que ele tinha feito. Enquanto isso, Emma, na casa de Sarah, continuava a perseguir seus projetos, alheia à profundidade da consternação de Michael. E era exatamente isso que Michael precisava entender. A vida não se curvava à sua vontade, especialmente quando ele próprio havia causado dor e humilhação. Este capítulo da história deles marcou uma virada. Enquanto Emma se reconstruía, Michael começou a perceber que a sombra de uma mulher que ele havia subestimado poderia assombrá-lo para sempre. O pânico não era apenas uma emoção passageira, ele anunciava o início de uma busca frenética para encontrar Emma, e talvez tentar se redimir. Uma semana depois, Emma decidiu sair sozinha para clarear as ideias. Ela estava passeando por um shopping movimentado, apreciando as vitrines e a agitação dos transeuntes, quando um movimento repentino chamou sua atenção. Miguel. Ele estava a poucos metros de distância, seus olhos examinando a multidão com uma intensidade quase desesperada. Suas roupas estavam amassadas, sua camisa parcialmente desabotoada e seu rosto exibia as marcas de noite sem dormir. Ele procurava freneticamente por alguém, e finalmente a encontrou. O coração de Emma disparava, mas não era de medo. Era uma combinação complexa de emoções, raiva, dor, mas também uma estranha onda de poder. Ela sabia que ele estava ali porque a queria, não porque tivesse mudado. Michael deu um passo à frente rapidamente com a voz trêmula. Emma, eu estive procurando por você em todos os lugares. Por favor, me escute. Emma olhou para ele friamente, o corpo tenso como um arco pronto para disparar sua flecha. Escutar o que, Michael? Um pedido de desculpas depois de me humilhar na frente da Lily? Depois de me fazer sentir inútil? Suas palavras o atingiram como pedras, cada sílaba um lembrete da crueldade que ele havia demonstrado. Michael olhou para baixo, incapaz de encará-lo. Eu sei que fui um idiota, um tolo, eu nunca deveria ter. Emma cruzou os braços. Palavras não bastam mais. Você quebrou minha confiança e meu respeito. E acredite, Michael, isso não é algo que se resolve apenas pedindo desculpas. Michael ergueu os olhos, implorando silenciosamente. Eu farei qualquer coisa que você quiser. Por favor, não vá. Emma respirou fundo, sentindo a raiva e a dor se transformarem em uma força silenciosa. Me escute, disse ela calma, mas firmemente. Não sou mais a mulher que você humilhava e controlava. Eu me reconstruí, recuperei minha força e dignidade. Se você quiser continuar na minha vida, será preciso mais do que palavras. Será preciso respeito, consideração, e acima de tudo, uma mudança real. Michael, atordoado, permaneceu em silêncio. Pela primeira vez compreendeu que aquilo não era um mero aviso, era um desafio que ele só poderia enfrentar com grande esforço e sinceridade. Emma se virou, deixando Michael imóvel, com o coração pesado e a alma cheia de arrependimento. Ela não era mais a mesma mulher de antes. Ela havia retomado o controle de sua vida, e esse confronto só confirmara uma coisa: seu renascimento havia apenas começado, e Michael jamais estaria no centro dele. Após o confronto no shopping, Emma se sentiu mais leve, mas ainda cheia de uma mistura de raiva e tristeza. Michael estivera lá, implorando, mas suas desculpas pareciam vazias em comparação com a extensão da humilhação que ela sofrerá. No dia seguinte, Emma decidiu confrontá-lo novamente, desta vez em um café mais tranquilo, para esclarecer as coisas. Ela queria que cada palavra, cada emoção, fosse ouvida. Michael chegou com as mãos ligeiramente trêmulas e o olhar suplicante. Sentou-se em frente a ela, incapaz de encará-la nos primeiros segundos. Emma respirou fundo e começou com uma voz firme, mas controlada. Michael, você precisa entender uma coisa. O que você fez não foi uma simples mentira ou um erro, foi uma humilhação deliberada. Você me menosprezou na frente da Lily e achou que poderia consertar isso com algumas palavras? Michael olhou para baixo, com a garganta apertada. Emma, eu sei, eu reconheço meu erro. Eu não queria te machucar tanto. Emma balançou a cabeça, seu rosto marcado pela dor e determinação. Mas você conseguiu. E não é algo que eu possa simplesmente esquecer. Palavras não bastam. Você precisa entender que eu não sou mais a mulher que se deixa abater. Eu me reergui, Michael.
Reencontrei minhas forças, e se você realmente quiser continuar na minha vida, não será no seu ritmo, será no meu. Michael sentiu o poder das palavras dela. Pela primeira vez, percebeu que Emma não era mais uma vítima, não era mais emocionalmente dependente dele. Cada frase que ela dizia reforçava sua autoridade e sua recém-descoberta confiança. Eu farei o que for preciso, eu mudarei, eu prometo, gaguejou ele, mas Emma não respondeu. Ela sabia que promessas, desta vez, significavam pouco. Suas ações falariam por ela, não suas palavras. Ao sair do café, Michael permaneceu sentado em silêncio, incapaz de contê-la. Emma caminhava, cada passo afirmando sua liberdade. Ela não precisava do perdão ou das desculpas dele. Ela havia recuperado a voz, o controle e a dignidade. Esse confronto doloroso marcou uma virada. Emma agora entendia que seu verdadeiro poder residia na capacidade de se defender, de decidir sua vida e de nunca mais deixar que ninguém a desvalorizasse. Michael descobrira tarde demais que ela não estava mais ao seu alcance emocional. Os dias que se seguiram ao confronto foram calmos, mas intensos para Emma. Todas as manhãs, ela acordava com uma mistura de memórias dolorosas e novas certezas. A presença de Michael em sua vida era agora um assunto que ela precisava abordar com clareza. Ela caminhou pelo parque onde ela e Sarah adoravam ir, ponderando sobre a questão que a assombrava. Ela deveria perdoar Michael e tentar reconstruir o relacionamento. Ou deveria virar a página de vez e se concentrar em seu próprio renascimento? O vento frio do outono soprava em seus cabelos, e ela fechou os olhos por um instante. Reviu a cena de humilhação, o olhar zombeteiro de Lily, o pedido de desculpas hesitante de Michael. Cada lembrança fortalecia sua determinação de nunca mais permitir que ninguém a menosprezasse. Quando ela se juntou a Sarah em um café local, ela compartilhou seus pensamentos. Sarah, eu sei que Michael parece arrependido, mas será que posso realmente confiar nele? Ela perguntou. Sarah pegou a mão dela e respondeu gentilmente. Emma, você reencontrou suas forças. Não cabe a ele decidir sobre sua felicidade. Você tem o direito de escolher o que é melhor para você. E se essa escolha for seguir em frente sem ele, então faça isso sem arrependimentos. Emma sentiu seu coração se encher de uma nova certeza. Ela não precisava de Michael para validar seu valor. Seu perdão, caso ela um dia decidisse concedê-lo, não seria um retorno aos velhos tempos, mas um ato ponderado e poderoso, baseado no respeito, não no medo ou na dependência. Mais tarde naquela noite, Michael tentou contatá-la novamente, implorando para que ela o encontrasse, mas Emma respirou fundo antes de responder. Michael, ainda não estou pronta para te ver de novo. E mesmo que esteja, será nos meus termos, não nos seus. Ao desligar, ela sentiu uma mistura de tristeza e alívio. A tristeza vinha do passado que ela não conseguia apagar. O alívio vinha da sua capacidade de decidir seu presente e futuro. Este capítulo em sua vida marcou uma virada. Emma entendeu que a verdadeira liberdade não era apenas fugir da humilhação, mas escolher conscientemente seu caminho, proteger sua dignidade e construir sua vida de acordo com suas próprias regras. Ela agora sabia que nenhuma promessa, nenhuma desculpa, nenhum apelo poderia afastá-la do caminho que escolhera. Seu renascimento era completo, interno e invencível, e Michael acabará de perceber isso. Com o tempo, Emma Collins começou a desfrutar plenamente de sua recém-descoberta liberdade. Seus dias antes pontuados pelos caprichos e exigências de Michael, agora eram inteiramente dedicados a si mesma. Todas as manhãs ela acordava com um objetivo: construir uma vida que fosse inteiramente sua. Ela retomou seus projetos artísticos e decidiu preparar uma exposição de suas pinturas. As telas, repletas de cores vibrantes e formas ousadas, refletiam sua transformação interior. Raiva transformada em força, tristeza em resiliência, vergonha em confiança. Cada pincelada era um passo em direção ao seu renascimento. Emma também reconectou-se com antigos colegas e mentores que havia negligenciado durante seus anos de casada. Eles ficaram impressionados com sua transformação. Ela irradiava confiança e determinação. Emma, você é incrível, disse-lhe um mentor em uma reunião. Sua força e visão são impressionantes. Em sua vida pessoal, ela recuperou o controle total. Fez novas amizades, fortaleceu seu vínculo com Sarah e fez novos planos para o futuro. Cada interação social a lembrava de que não precisava mais da aprovação de Michael para se sentir valiosa. Enquanto isso, Michael continuava a inventar desculpas para sua presença e seus erros do passado. Ele lhe enviava mensagens, implorando para que o visse novamente, mas Emma permanecia impassível. Ela havia entendido que sua verdadeira vingança não residia no confronto ou na vingança direta, residia em sua própria vida.
Certa noite, enquanto organizava uma sessão de fotos para suas pinturas, Emma parou para refletir sobre o quanto havia evoluído. A mulher que estava diante dela no espelho não era mais a mesma que Michael havia humilhado algumas semanas antes. Ela estava mais forte, mais confiante, mais bonita, não na aparência, mas na aura que exalava. Emma sorriu ao pensar em Michael. Ele pensou que poderia quebrá-la, mas aconteceu exatamente o oposto. Cada tentativa de denegri-la fortaleceu sua força interior. O verdadeiro poder de Emma agora residia em sua capacidade de viver por si mesma, e todos os dias ela saboreava essa recém-descoberta independência. Este capítulo marcou uma grande virada. Emma não era mais apenas uma sobrevivente da humilhação, ela se tornou a arquiteta de sua própria vida, dona de seu destino, e nenhuma influência externa poderia desestabilizá-la novamente. Emma Collins havia recuperado o controle total de sua vida. Seus projetos artísticos estavam dando frutos, e cada dia lhe trazia um novo sucesso. Ela havia compreendido que a verdadeira vingança não residia no confronto direto com Michael, mas em sua capacidade de florescer plenamente sem ele. Certa tarde, Michael apareceu na galeria onde Emma preparava sua primeira exposição. Ele achou que sua presença seria suficiente para impressioná-la, mas o que viu o deixou sem palavras. Emma estava cercada por suas obras, radiante em seu traje elegante, porém simples, conversando com colecionadores e amigos. Seu sorriso era confiante, seu olhar determinado. Cada palavra que ela dizia refletia sua maestria e independência. Michael de repente se sentiu um estranho naquele mundo onde não tinha mais lugar. Ele tentou se aproximar, mas Emma, ciente de sua presença, cumprimentou-o educadamente e continuou a conversa como se ele não existisse. Michael, atordoado, percebeu a extensão de sua perda. Cada passo que ela dava naquela galeria era uma afirmação silenciosa. Ele não tinha mais nenhum controle sobre ela. Emma não fez gestos ostensivos para humilhá-lo. Sua mera existência, seu sucesso e sua confiança bastavam para lembrá-lo de tudo o que havia perdido. Ela transformará a dor e humilhação em força e elegância, e essa silenciosa demonstração de poder era muito mais poderosa do que qualquer confronto direto. Mais tarde, enquanto retirava algumas pinturas para apresentar a um cliente, Emma olhou para Michael, que ainda estava parado na porta. Ele a encarava, impotente e incapaz de dizer uma palavra. Ela não era mais a mulher que ele havia humilhado algumas semanas antes. Ela estava livre, completa e invencível. Michael percebeu, tarde demais, que sua busca para reconquistá-la não tinha mais chance. Emma não precisava mais dele, de sua aprovação ou de suas desculpas. Sua verdadeira vingança fora silenciosa, mas retumbante. Ela havia recuperado sua vida, seu poder e sua dignidade, e não havia como tirá-los. Este capítulo selou a transformação de Emma, de mulher humilhada para mulher no controle de seu destino. Prova viva de que resiliência e determinação sempre superam crueldade e egoísmo. Alguns meses se passaram desde a humilhação e o confronto com Michael. Emma Collins havia transformado cada cicatriz emocional em força e cada decepção em oportunidade. Sua vida estava agora completamente sob seu controle, e ela saboreava cada momento dessa liberdade recém-descoberta. Na noite de sua exposição inaugural, a galeria estava lotada de amigos, colecionadores, mentores e admiradores de sua obra. As pinturas contavam sua história sem uma palavra, cores vibrantes, formas ousadas, uma mistura de emoção crua e maestria artística. Cada pincelada era um símbolo de sua transformação. Michael ficou parado num canto, sem conseguir se aproximar. Observou Emma radiante e confiante, cercada de admiração e respeito. Percebeu dolorosamente que tudo que havia perdido não poderia mais ser devolvido. Ela não era mais a mulher frágil que ele pensara poder controlar. Agora era uma força da natureza, independente e realizada. Emma, ciente da presença dele, sorriu educadamente para aqueles que a parabenizaram e continuou sua noite. Ela não precisava provar nada a Michael. Sua verdadeira vitória não estava no sofrimento ou na vingança, mas na vida que havia criado para si. No final da noite, Emma estava sozinha na galeria, contemplando suas obras e a transformação que elas representavam. Respirou fundo, sentindo a paz interior inundá-la. Cada passo do caminho, a fuga, a reconstrução, a descoberta da verdade, o confronto e a difícil escolha, a conduzir a este momento de realização. Michael permaneceu do lado de fora, em silêncio, uma testemunha em defesa de seu renascimento. Emma, por sua vez, sabia que a verdadeira liberdade residia em não depender de ninguém para sua felicidade. Ela havia encontrado sua força, sua dignidade e sua felicidade, e nenhuma humilhação do passado jamais poderia tirá-las. O caminho da humilhação ao renascimento fora longo e doloroso, mas Emma agora era invencível. Ela sorriu com o coração leve.
pronta para abraçar um futuro onde sempre estaria no controle de sua vida e onde seu passado não passaria de uma lembrança transformada em força.